Em termos de dica farmacotécnica, em termos de desenvolvimento de formulações para o couro cabeludo, além de um tônico capilar, e depois a gente fala de ativos, mas nesse momento só de apresentação farmacêutica, nós temos também o pré-shampoo. Então, uma higiene bem feita, ela é fundamental. Uma higiene balanceada, ela é fundamental. Agora, muitas vezes a necessidade do couro cabeludo é diferente da necessidade da haste. Para quem sofre de dermatite seborreica, por exemplo, muitas vezes um ácido salicílico é necessário, um clenbazol, um sulfeto de selênio, né, substâncias que são queratolíticas, e isso, infelizmente, não tem como a gente balancear numa mesma fórmula pensando em couro cabeludo e haste. Para nós farmacêuticos fazermos uma fórmula como essa, nós temos um outro problema também: viscosidade, espuma, perda de espuma. E o consumidor, ao utilizar um shampoo que não tem viscosidade adequada e que não faz espuma, significa que ele não funciona. Ele não funciona, ele não está higienizando, ele não está tratando. Então isso é algo que prejudicou muito o relacionamento às vezes, né? A conversa entre dermatologista e a farmácia, porque o médico achava que era a farmácia que não sabia fazer. Isso aí. E não, o farmacêutico comprova e mostra para o médico que são substâncias que prejudicam a cosmética do produto. E significa diretamente paciente insatisfeito, Sem que é dúvida. tudo que nem o prescritor e nem a farmácia deseja. Exato. Então, aí você está falando de carga de fórmula, a gente vem nesses pensantes que quando você não tem experiência de bancada, o que você começa a fazer? Vai lá e começa a acrescentar glucamate, PEG, natrozol. Aquilo começa a formar aquela caspinha E você acha que fica vitorioso porque você conseguiu aumentar a viscosidade do shampoo. E não necessariamente vai dar espuma. E quando o paciente passa aquilo no cabelo, ele vira uma plasta, né? Exatamente. Então aquilo pode enxaguar 2, 3 vezes, fica aquele cabelo emplastado. E aí gera o quê? O paciente voltando na farmácia, falando que a fórmula não funcionou, que a fórmula não foi eficiente, que muito pelo contrário, piorou a vida dele, né? Agora ele tem um cabelo emplastado e cheio de seborreia. E é por isso que essa interação, né, do farmacêutico com o prescritor se torna tão importante, né, Sara? Sem dúvida. Porque nem tudo que está escrito na receita necessariamente é viável. E a gente, como profissional, tem que conseguir se posicionar e saber reportar isso para quem está prescrevendo. Exato. Então nós temos o pré-shampoo, que é um shampoo também, ele tem tensoativos balanceados, porque como nós iremos aplicar a formulação direto no couro cabeludo seco, eu preciso ter tensoativo porque, vamos lembrar, este couro cabeludo ele sofre de dermatite seborreica, ele tem sebo, ele tem crostra, então eu preciso ter esse tensoativo para fazer a superfície de contato neste couro cabeludo. Vencer aquela resistência, né, Sara, para conseguir permear. Exato. Aqui nós podemos colocar o ácido salicílico, o cetoconazol, o sulfeto de selênio. Vejam que não é uma apresentação grande, é uma apresentação pequena, então tudo isso a gente consegue resolver com essa apresentação. Essa é uma bisnaga Twist Open, ela abre no biquinho, não tem que remover a tampa. Com o mesmo aplicador, a gente coloca no couro cabeludo seco. Homens e mulheres, porque o homem ainda tem o cabelo curto. Agora, para a mulher que não lava o cabelo todos os dias e nela a haste ressecada vai ficar mais visível, é uma boa solução, uma excelente solução para custo e, sobretudo, para eficácia do tratamento. Você potencializa o tratamento de forma Sim. vertiginosa, né? Porque você está pegando o que ia para o ralo, porque normalmente você colocava isso num shampoo que vai ser enxaguado, vai ficar 2, 3 minutos no máximo em contato com o couro cabeludo. Nem com o couro cabeludo, com a haste, com todo o cabelo. Sim. E com essa solução que você trouxe, a Sara que apresentou isso pra gente há 5 anos atrás praticamente, sim. E a gente usa demais na nossa farmácia, né, Jaque? Sim. Porque foi uma solução formidável e que potencializou muito os tratamentos de dermatite seborreica e sim. de caspa. O paciente ele usa, a gente pode colocar inclusive óleos essenciais, que é algo que a terapia capilar preconiza bastante. Então é o momento de todos os ativos
terapêuticos estarem nesse tipo de apresentação de formulação. O paciente usa no couro cabeludo seco, fica em contato de 20 a 30 minutos, então ele está lá passando a gola da camisa, põe a raçãozinha do cachorrinho e tal, depois ele vai para o chuveiro. Então também é uma medida sustentável, porque até então o shampoo terapêutico a gente ficava lá esperando fazer efeito debaixo do chuveiro. E ninguém desliga o chuveiro, né? Todo mundo fica com o banho quente lá, né? E o ralo está mais tratado que o couro cabeludo do paciente. Então, com isso a gente resolve um problema farmacotécnico, a gente resolve um problema de eficácia do tratamento, a gente resolve satisfação de custo. Então, pré-shampoo é uma das soluções que nós temos para então acabar com este problema do couro cabeludo, que também é pele e a gente tem que tratar. Sara, mas fala pra gente como é que foi desenvolvido o veículo, né, para esse tipo de preparação. A gente usa normalmente o Amigel, né, a 0,35 até 1%, dependendo da composição, para a gente conseguir vincular e ter estabilidade suficiente para dispensar essa fórmula. A Amigel, né, pode ser utilizado e o tensoativo sem sulfato, né? Porque eu não vou utilizar tensoativos sulfatados para tratar couro cabeludo. O sulfato, a gente sabe, isso não é o papo ali de fornecedor, de idealização. Não, isso já é comprovado. Tensoativos sulfatados, tensoativos amoniacais também, são aqueles que têm muito poder de espuma, mas eles danificam a microbiota cutânea, né? Então a gente tem que pensar em remover a sujidade, mas eu tenho que respeitar este microbioma que está no couro cabeludo. Isso mesmo, o microbioma é um assunto que está muito em alta, né, Sara? E aí não é só o microbioma intestinal. Sim. É a gente pensar que a nossa pele, o nosso couro cabeludo também tem todo um contexto microbiológico, seja, né, de bactérias, mas também de fungos. Exatamente. E essa solução do pré-shampoo, nessa preparação, nesse veículo, também serve para fluidos capilares, para a gente estar utilizando durante a noite, potencializando aí o contato do ativo com o couro cabeludo. Não é só para tratar caspa, seborreia e essas outras dermatites que a gente tem no couro cabeludo, né, Sara? Exato, as mulheres vão enxaguar, quando entra em contato lá com a água, os homens também vão perceber a explosão da fragrância ou do óleo essencial, isso é muito terapêutico, é muito legal, e para quem tem o cabelo comprido vai usar o shampoo de hidratação que já está acostumado a utilizar na haste. Condiciona, usa máscara, enfim. Agora, a gente não pode esquecer que lavou, removeu, nós podemos contar também com tônicos capilares. E o tônico capilar, ele pode ser, sim, para controlar essa oleosidade, porque depois que a gente remove, né, essa sujidade, tem uma tendência a produzir o sebo novamente. Então a gente pode colocar, rebote, né, Sara? Exato, normalizadores da secreção sebácea. Podemos colocar prebióticos desse tipo de formulação, isso é muito bacana. Então a gente teve uma inovação em ativos para cabelos nos últimos anos. Podemos colocar vitaminas. Então, a vitamina hoje, eu vou fazer um hair food, ou seja, não necessariamente para quem está com queda, mas aquela pessoa que se incomoda que o cabelo parou de crescer. É muito comum isso. Poxa, meu cabelo parou de crescer. Sofri um corte químico. Preciso que o meu cabelo cresça mais rápido, que tenha mais viço agora, porque o corte químico destrói a haste. Então, esse cabelo novo, para crescer, eu preciso ter um ritmo mais rápido possível, porque impacta muito as pessoas que sofrem um corte químico, e essa haste precisa ser nova. Então, eu preciso retomar o crescimento dessa haste. E aí se faz necessário tanto a suplementação oral contra uma suplementação, né, um uso de um dermocosmético na região onde você quer o resultado. Não existe só minoxidil. As pessoas acham que tônico capilar é o minoxidil oleoso, deixa o cabelo enrijecido, duro, e não é isso. Nós temos o minoxidil, ele é um medicamento, ele é prescrito por médicos, até porque tem pacientes que não têm a necessidade ou não respondem ao uso de minoxidil, é importante que se diga, mas nós temos outras alternativas e o que é mais interessante é que fazem parte da fisiologia do couro cabeludo. Aí é a evolução da biotecnologia que nós tivemos nos últimos 20 anos. Hoje, por biotecnologia, eu consigo isolar substâncias que já fazem parte do couro cabeludo, que por doenças, idade, genética, passam a ter essas substâncias reduzidas. O que acontece?
ciclo capilar estaciona, tenho queda de cabelo, ou até mesmo a gente começa a ter uma irregularidade na população de fios jovens e fios velhos. A gente começa a ter um fio mais envelhecido, mais suscetível à queda, por exemplo, quando você passa o pente, você começa a ver ali bastante queda de cabelo, que são os fatores de crescimento. São os peptídeos nanotecnológicos que nós trouxemos para o Brasil há 15 anos atrás. Sem dúvida alguma, uma divisão de águas no tratamento não só de cabelo, mas de pele também.